E vamos iniciar a gravação. Vamos achar um pouquinho o microfone para ele não vazar tanto aqui no vídeo. A gente ajeita assim e eu acredito que ele vai ficar muito bem, obrigado. Tava conversando outro dia com uns amigos e o que é falar sobre esse relacionamento, né? Algumas pessoas dizem que falar sobre relacionamento, você tem que vivenciar um relacionamento, você tem que estar dentro de um relacionamento, você vai falar sobre como é a sua família, como são os seus filhos, a criação e tudo mais. Acontece que eu tenho visto muita gente falar sobre relacionamento e não tem filhos, não é casado, não tem nem namorada, mas já tiveram relacionamentos. E aí um outro amigo diz que participou durante 15 anos dentro de um grupo de estudos na igreja e a pergunta que ele me fez foi a seguinte: como que um padre pode falar de relacionamento para pessoas que vão casar, porque o padre não tem um relacionamento amoroso com um parceiro ou uma parceira. Ele tem um relacionamento amoroso, sim, com a sua religião. O cristianismo, a religião, no caso, que é a igreja católica, que era a qual ele participava. Mas ele me diz assim, o padre veio de uma família. Então existia um relacionamento. Ele conhece as nuances do relacionamento, ele sabe como isso funciona. Então, falar sobre relacionamento às vezes pode chocar algumas pessoas porque as pessoas buscam muito a perfeição. Mas deixa eu te falar uma coisa. Viver é mais simples do que a gente imagina. Viver é muito mais simples. Nós é que acabamos complicando para justificar aquilo que não tem justificativa. Ou seja, se você tem alguns traumas da sua infância, se você tem situações de relacionamentos anteriores, porque hoje você está sem parceiro, está sem parceira, então você não quer entrar num outro relacionamento porque tem medo de dar esse passo, porque você ainda está pensando no seu passado. Ou seja, você traz memórias do seu passado e diz assim, eu não quero vivenciar mais isso. E tudo bem você não querer vivenciar isso. Então escreva a história que você quer vivenciar. Porque toda vez que você reedita o passado, você traz ele para o seu presente, você vivencia ele no aqui e agora e ele se torna o seu futuro. Por quê? Porque você fica o tempo inteiro reeditando. Você conta a mesma história sempre. Pô, Celso, mas a fulana fez eu sofrer, o fulano fez eu sofrer, eu me magoei muito. Tá, e daí? O mundo não para você chorar. O mundo não para você chorar. Ele não fica esperando, as coisas não ficam esperando. Se você cortar a grama na frente da sua casa, ela tem água, ela tem sol, ela vai crescer. E se não tiver, ela vai secar e quando tiver água e quando tiver de novo sol, ela vai crescer de novo. Se você cortar uma árvore, em menos de 24 horas ela já está cicatrizando e já está procurando, saindo um broto. E a maior parte das pessoas se encolhe. Elas ficam encolhidas esperando que as outras pessoas mudem. Que as outras pessoas mudem para que elas se sintam bem. Eu já fui uma dessas pessoas. E eu me trabalho continuamente, todos os dias, para não repetir os padrões. Mas tem padrões que eu repito. São os nossos comportamentos, são os nossos paradigmas, aquilo que a gente acredita em função da lealdade que a gente tem com a nossa casta, com os nossos antepassados? Sim, mas a maior parte é porque você permite, porque eu permito vivenciar aquilo. Seja lá o que for que dispare no seu cérebro, na sua mente, você vivencia aquilo. Pode ser chamado de zona de conforto, sim, é um lugar que você conhece. É um lugar que você pode fluir. Então, para você se entregar ao amor, fica muito mais complicado. Porque quando você se sentir amado, amada, é automático que você vá retribuir. E dentro do seio familiar, na maior parte das vezes, essa cobrança não existe. Porque sim, a gente cobra sim. O amor incondicional é de Jesus.
O amor incondicional é de uma mãe para um filho. Agora, entre duas pessoas que têm paradigmas diferentes, que têm maneiras diferentes de pensar, enquanto não se alinharem através da comunicação, a gente vai sofrer muito. A gente vai sofrer muito porque precisa justificar o que não tem justificativa. Quer mudar o que não dá para mudar. Você quer mudar o outro? Mude-se. Começa por você. Começa a silenciar os seus pensamentos. Para de reeditar as questões que aconteceram no seu passado. E quando eu falo isso para você, as minhas orelhas são as que estão mais perto da minha boca. Ou seja, eu estou falando para mim também. Parar de reeditar coisas do passado. Colocar amor em tudo aquilo que aconteceu, que foi bom ou que eu etiquetei, que eu julguei não ter sido bom. Copo meio cheio. Foi bom. As pessoas entram muitas vezes numa discussão para sempre ganhar o tempo inteiro, mas quem perde é quem ganha. Ganha conhecimento. Ganha conhecimento. Se conhece. Então para de ficar querendo brigar, discutir, levantar a voz. Tenha mais compaixão. Olhe mais para o outro, não como seu algoz, mas como alguém que também tem amarguras, que também tem os seus problemas criados lá na infância e que talvez não tenha conseguido ainda liberar tudo, mas que está tentando, que está avançando. Acredite mais em Deus, escute mais a voz de Deus. E aí sim, a sua vida vai ser cada vez melhor. Porque Ele é o único que nunca te abandona. Ele é o único que sempre está com você. Jesus deu a sua vida para a nossa salvação. E a gente ainda quer justificar o que não tem justificativa. Jesus perdoou Pedro porque ele amava Pedro. Jesus tentou fazer com que tudo fosse diferente. Mas ele não conseguiu. Por quê? Porque tinha um plano maior de Deus que com a sua morte, depois veio a ressurreição e a vida eterna foi o que ele trouxe para nós. Então, o que você está fazendo hoje para melhorar os seus relacionamentos? Seja ele no seu trabalho, seja ele no seu relacionamento amoroso com sua parceira, com seu parceiro, seu relacionamento com os seus pais, seu relacionamento com seus filhos. O que você está fazendo para melhorar esse relacionamento? Será que é só discussão? Será que é só briga? Será que é só essa coisa de eu não posso, não dá? Porque é o outro, porque é a outra, porque ela fez isso, porque ela fez aquilo, porque é o comportamento dele, porque é o comportamento dela. Isso está só na base do ego. Não tem compaixão. E a questão toda, para fechar aqui, que falam muito sobre amor próprio, você tem que ter mais amor próprio. Quem fala para o outro, você tem que ter mais amor próprio, é porque não tem amor por si mesmo. Demonstre o amor para a pessoa. Demonstre não julgando, abrindo mão do julgamento. E ao invés de dizer você precisa ter mais amor próprio, você precisa se validar, você precisa mudar, mude-se. Começa por você. Tenha compaixão pela outra pessoa. Faça isso. E você vai ver que a sua vida vai despertar. E aí eu te lembro. Desperte a sua vida. Agora.